Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Nós estamos na série Emoções Inteligentes. Tem ajudado muita gente e hoje nós vamos seguir fortalecendo nossas emoções e sentimentos para que a gente possa cumprir o nosso propósito nessa terra. Eu não sei se o Teixeirinha sabe disso, mas para que a gente cumpra o nosso destino profético, a gente precisa estar com as emoções no lugar. Você sabia disso? Sim, importante. Você imagina uma pessoa que está com os sentimentos fora do lugar, com as emoções desgovernadas, como ela vai focar na sua missão de vida, Lelei? Como? Não tem como. Não tem como. Impossível. Inclusive, eu gostaria que o pessoal do escritório parasse de chamar de Leleco, porque ele não gosta. Lelequinho. Leleco não, é Lelei, né? Porque o pessoal vai inventando nomes, cada vez vai ficando pior os apelidos. Por favor. Diminuindo ele. É Wesley. É a nova dupla. É. Lelei e Madruguinha. Boa, Lelei e Madruguinha. Não foi Não bastando o teólogo, Lelei e Madruguinha. Lelei e Madruguinha. Tá aqui, já tá anotado. Oficialmente já virou algo oficial. Você vê que os personagens vão surgindo naturalmente, não é uma coisa forçada. Daqui a pouco a televisão está contratando a gente para criar personagem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, embora pareça triste, as pessoas não estão preparadas para lidar. A morte. Por que embora pareça? Olha, a morte não é triste? Depende de quanto conhecimento você tem sobre o assunto. Se você tem fé suficiente para acreditar na vida eterna, se você sabe, por causa do conhecimento que tem, que a morte é inevitável, então não adianta você pintar um cenário terrível para ela, porque ela vai chegar para qualquer um. E porque o maior medo do mundo, segundo as estatísticas, o maior medo do mundo é o medo da morte. Gente, isso é muito sério, né? Você sabe qual é o segundo maior medo, Welly? Falar em público. Falar em público. Depois, o terceiro maior medo é o medo de ficar sozinho, né? Ficar solitário. E o quarto maior medo é o medo de terminar pobre, não ter para onde ir. Terminar sem ter o que ter. E levando a vida sem ter para onde dormir, o sustento, o que comer. Isso é realmente assustador para muita gente. Porém, o que nós vamos ensinar hoje sobre emoções inteligentes nessa série vai te ajudar muito. Lelei, você tá bem? Tô bem. Toma um cafezinho gostoso? Sim, sim. Sim. Eu tô recebendo uma reclamação aqui o pessoal do RH. Parece que você tá chegando 10 minutos antes e saindo 10 minutos depois. Aí as pessoas falam, isso não é normal? Isso não é normal? As pessoas perguntam, isso não é normal? Bom, o problema é que o Café com Destino é de 7h57 às 8h20. 8h20, por aí. Ou seja, 8h30 ele tá na rua. Andando por aí, vagando sem rumo. A pergunta é, o que ele faz durante todo o dia que o ponto bate 7h47, 8h30 bateu o ponto de saída? Nós estamos muito felizes porque essa série está ajudando muita gente, está fazendo muita gente se concentrar no futuro, mas com atenção nas emoções do presente. O teu futuro depende das suas emoções do presente, é ou não é? Sim. Então, por exemplo, se você não tem emoções saudáveis agora, ou por exemplo, o Wesley que está solteiro e quer casar, não é isso, Wesley? Sim. Se você não se concentrar nas suas emoções do presente, não adianta fazer plano do futuro. Porque a pessoa que vai te escolher para casar vai te escolher pelas emoções que você tem agora. Então, olha a importância de você amadurecer suas emoções no presente. As tuas emoções do presente vão determinar o teu futuro. Então, por que nós não colocamos nossas emoções no lugar para diminuir os fatores negativos como o medo da morte, o medo de ficar sozinho, o medo de ficar pobre? Eu fiquei feliz, Wesley, não sei se eu te contei isso, é uma coisa particular, eu não gostaria que você falasse comigo. O Teixeirinha veio conversar comigo sobre os medos da vida que ele tem. E ele falou para mim, Thiago, de todos os medos que você tem relatando, eu não tenho medo de ficar pobre, ele falou. Eu falei, por que, Teixeirinha? Ele falou, porque eu já sou. Não tem medo nenhum, já estou vivendo.
Falei, mas depois do Café com Destino vai melhorar essa vida, não é possível. Olha só, brincadeiras à parte, meu advogado acabou de falar aqui no ponto, brincadeiras à parte, as pessoas têm medo mesmo. Esse medo de ficar pobre aqui que a gente está brincando é o medo de não ter mais nada, de não ter ninguém, de não ter auxílio, de ficar velho e não ter ninguém para ajudar. Não é o só do dinheiro não, sabe, Hélio? É o medo de não ter sustento. Os medos, a maioria dos nossos medos já está comprovado pelas estatísticas, pela ciência, que mais de 90% dos nossos medos nunca vão acontecer. A gente fica o tempo todo se atormentando por coisas que não vão acontecer. Gente, a gente precisa tomar vergonha e aprender a vida. Sabe por que você não está crescendo ainda? Não é porque Deus não quer, não. É porque você ainda não aprendeu a viver essa vida. Então nós vamos ensinar hoje como vocês podem usar as emoções inteligentes para vencer os medos da vida. Tá bom? Primeiro, o medo da morte. Olha só, segundo a pesquisa encomendada pela SINCEP. SINCEP é o Sindicato de Cemitérios e Crematórios do Brasil. Olha que loucura isso aqui. 68% das pessoas afirmaram que têm dificuldade extrema de lidar com o tema morte. Tem pessoas que não querem nem falar do assunto. Enquanto pessoas de conhecimento, pessoas de grandes fortunas, eles facilmente lidam com esse assunto porque sabem que é inevitável. Você vê que é difícil uma pessoa de grande fortuna ser surpreendida e morreu e não tinha testamento pronto. É muito difícil, porque eles lidam com a morte. Ou seja, é uma questão de inteligência saber que a morte faz parte da vida. Tiago, o assunto está meio macabro hoje. Não, não é isso. É que a gente quer te preparar para ter emoções para lidar com qualquer tipo de sentimento negativo. Inveja, dor, frustração, medo. Para te preparar, a gente tem que tocar no assunto, não tem jeito. Então, olha só, entre os principais resultados desses 68% dos entrevistados que falaram que têm extrema dificuldade em lidar com a morte, 74% afirmaram que nunca falam sobre a morte no dia a dia. 63% associam a morte a sentimentos difíceis, como a tristeza. 55% associam morte com dor, 55% como saudade, 51% sofrimento, 44% como medo, 26% são uma pequena parcela que faz associação a sentimentos que não estão ligados à angústia ou à aceitação. E 19%, apenas 19% entende que a morte é uma libertação dessa vida terrena para uma vida eterna. Ou seja, gente, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. 19% quer dizer que não tem nenhum bilhão de pessoas que acreditam, um pouquinho mais de 1 bilhão, que acreditam na vida após a morte. Ou seja, que a morte não é o fim. E quem diz que acredita, porque diz que é cristão, né, acredita na vida eterna, mas não está nessa pesquisa, porque na verdade sua fé não é verdadeira, né, Wesley? Porque tem muita gente que diz que é cristão, mas na verdade não acredita no que está escrito, senão não teria esses medos. Por exemplo, o ataque de pânico, a depressão, não teria chance na vida dessa pessoa, porque ela teria fé suficiente para acreditar no que Deus disse sobre ela e não no que o ataque de pânico ou no que a depressão está mandando. Pessoas que selecionam o que querem acreditar são pessoas que não vivem debaixo de um sucesso verdadeiro. Por quê? Está aqui a regra do sucesso. Aí você só pega o que você quer acreditar e não a regra toda. Não vale. Na palavra, na Bíblia, na sabedoria milenar, também é assim. Não adianta você só seguir algumas coisas. Ou é tudo ou é nada. Isso eu posso te garantir. Quando se trata de Bíblia, é tudo ou Nada. Tudo ou nada. Essa entrevista, só lembrando, foi respaldada pela BBC Brasil também, tá? Mas isso não só acontece nos dias de hoje, não. Olha essa palavra que nós vamos ler em Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 15. Vou ler na versão NVI, a nova versão internacional. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos, e uma grande multidão o acompanhava. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, Jesus se compadeceu dela e disse: não chores.
Depois ele aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Por que os que carregavam pararam? Porque judeu não podia tocar em morto. Era uma regra judaica. Então eles estranharam um homem que era rabino, como Jesus, no meio do enterro tocar no caixão, tocar no morto. Não pode. Então Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o jovem se levantou, sentou-se no caixão e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Gente, isso aqui é muito importante. Primeiro, milagre só acontece para quem acredita. Anote essa frase. Milagre só acontece para quem acredita. Você nunca vai ver um ateu contando milagre. Não é porque Deus não é poderoso para fazer na vida do ateu, é porque o milagre, ele é atraído pela fé. Sem acreditar, milagres não acontecem. Mas naturalmente falando, nós também não estamos preparados. Por exemplo, nesse caso aqui teve um milagre da ressurreição do menino. Mas naturalmente falando, se não tivesse milagre, nós também não estamos preparados para perder as pessoas. E por que você não está preparado para isso se a vida já denuncia sua finitude? Está na regra da vida que você nasce, cresce e morre. Já sei. É porque a morte remete a sentimentos que você não está acostumado a ver de forma inteligente. Você vê medo, porque você não sabe para onde vai depois, porque não tem fé. Você vê derrota, porque parece que é o fim. Isso porque você não tem fé, porque na verdade é o começo da melhor etapa da vida, que é a vida eterna. Você vê sofrimento, porque na verdade você não está acreditando que Deus vai cuidar de você até o último fôlego da sua vida. E que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua casa. Você está acreditando no sofrimento. Você está acreditando na solidão. Você acha que realmente você vai ficar dentro de um caixão por toda a eternidade. Não. O nosso corpo volta para a terra e a nossa alma é julgada para ser eterna. Seja para o bem ou para o mal. Por isso que você vai dar conta de tudo que faz aqui na terra. Você vai dar conta de tudo que faz aqui na terra. Então eu não quero levar a nossa série Emoções Inteligentes para um lado mais espiritual, mas é que é impossível falar de eternidade sem espiritualizar. E nossas emoções vão denunciar, Wesley, se a gente tem capacidade para entender os processos da vida que nos levam para a eternidade. Por exemplo, o processo mais difícil que nos leva para a eternidade é a morte. Não tem como desfrutar da eternidade sem a morte. Teve 2 exceções só. Quem foram? Não, Jesus morreu. É que ele ressuscitou, mas ele morreu. Passou pela morte. Lázaro morreu também, meu filho. Só que ressuscitou. Enoque, um. Elias, outro. O corpo de Moisés foi exposto. Tanto que lá em Judas diz que o arcanjo Miguel guerreou com Satanás pelo corpo de Moisés. Então teve só 2 pessoas que comprovadamente pela teologia não experimentaram a morte. Enoque e Elias, que foi arrebatado aos céus, e Enoque também foi arrebatado. Wesley, eu estou muito triste. Porque já são anos que você está aqui com a gente e todas as perguntas teológicas ele erra. A pergunta foi, quem aqui não viu a morte? Ele, Jesus. Mas Jesus não morreu? É que ele ressuscitou, ele é verdade. Lázaro. Abraão. Ele vai chutando. O que... Gente, então não considere o que o Wesley falou, tá bom? Então, as únicas 2 pessoas que estão na exceção de milênios que os seres humanos estão por essa terra são Enoque e Elias. O resto, todo mundo experimentou e vai experimentar a morte, porque é a transição mais difícil, mas é a transição para a eternidade. Se você entende que a morte é inevitável, você começa a se preparar para ela. Isso aqui é muito forte que eu vou ensinar agora. E se a morte é a maior dor de todas e você se prepara para ela, todas as outras dores ficam minimizadas. Isso aqui que é tremendo. Quando você está preparado para o pior, tudo que acontece depois, você não te faz sofrer. Não tem o mesmo efeito negativo sobre você. Isso é tremendo.
você está preparado, preparada para qualquer coisa. Então, isso que eu estou te ensinando hoje vai te dar uma resistência na vida. Vai te preparar para enfrentar a vida de uma forma que você nunca imaginou. Que você nunca sonhou. Então, eu vou te dar 5 dicas agora, por favor, papel e caneta na mão, para você aprender de uma vez por todas a lidar com dor, medo, frustração, sofrimento e, é claro, com aquilo que te aterroriza, que rouba teu sono. 1. Entenda que você é um ser humano, apenas um ser humano, e não tem controle sobre nada que acontece. Você não tem controle sobre as pessoas que te ferem. Você só pode controlar como vai reagir a tudo isso. Ou seja, não importa quem errou com você, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer em relação a isso, como você vai reagir em relação a isso. Pegou isso aqui? Se você entender que você só pode ser responsável por aquilo que domina, você vai sofrer menos. Porque se você ficar sofrendo pelo que os outros fazem, não é tua responsabilidade, você não domina o comportamento dos outros, para que você vai sofrer por isso? Segundo, saiba que todos nós, seres humanos, somos passíveis de erros. E a forma como nós levantamos, como nós reagimos após um problema, é como revelamos nossa essência. Ou seja, nós não revelamos nossa essência quando está tudo bem. Nós revelamos nossa essência quando a gente tem que reagir a uma situação difícil. No dia da perda, no dia da má notícia, é no dia que o diagnóstico chega, é no dia da tragédia, é no dia da quebra financeira, é no dia difícil que a gente revela quem é de verdade, a nossa essência. 3. Jamais se entregue e nunca desista. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita na sabedoria milenar? Não existe nenhum versículo, nenhum, dos 66 livros da Bíblia que diga desiste, desanima, deixa pra lá. Isso não é pra você. Se entrega. Não existe nenhum versículo que apoie a desistência, que apoie deixar pra lá. Muito pelo contrário. A Bíblia fala mais de 365 vezes: não desanime, tenha fé, não tenha medo. Você acha que é coincidência, Wesley? Você que, além de teólogo, é matemático, basicamente você é um alquimista, porque você trabalha com matemática, química, física, tudo, espiritualidade. Me diz uma coisa, você acha que é coincidência a Bíblia ter cerca de 365 versículos que estão relacionados à frase não temas? Não é coincidência. Na sua interpretação aristotélica, o que seria isso? Um para cada dia. Um versículo para cada dia do ano. Deus é tão perfeito que ele deixou 365 versículos dizendo não temas. Não tenha medo. O mundo vai tentar te colocar medo, a morte vai tentar te colocar medo, o diagnóstico vai tentar te colocar medo, o teu patrão vai tentar te colocar medo, vai te mandando embora, o mundo vai te colocar medo, o sistema político vai te colocar medo, mas a Bíblia fala: ser forte e corajoso, não desanime, não desmaia. Eu estou contigo. E o próprio Jesus falou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, se você não se tornar um especialista no inevitável, então você vai continuar sendo paralisado por toda a surpresa que acontece. Vou repetir. Se você não se especializar no inevitável, você vai continuar sendo paralisado por toda a surpresa que acontece. Tudo que acontece de novo te paralisa, porque você nunca está preparado para o inevitável. Mas conosco não será assim. Nós teremos emoções inteligentes, inclusive para lidar com os piores dias, para lidar com os piores cenários e para lidar com o inevitável, como a morte. Eu quero te convidar, você que é meu aluno, você que é minha aluna, a estudar essa série. Porque hoje é um dia de a gente refletir na semana toda. Você está assistindo comigo desde segunda? Hoje é o dia que nós vamos entender tudo isso. Se você não assistiu algum dia dessa semana, para e assiste. E hoje também é um dia especial, porque é um dia de oração. É um dia que nós vamos pedir para que os medos sejam derrubados diante da nossa fé.
Que a dor e o sofrimento seja minimizado diante da graça de Deus que está sobre nossas vidas. Hoje é um dia de nós determinarmos que vamos terminar bem, porque a nossa fé vai engolir os nossos medos. Você acredita nisso? Nós acreditamos nisso em nome de Jesus. Então, se você pode fechar teus olhos, fecha teus olhos comigo, eu quero orar por você. Hoje é sexta-feira, é dia de orarmos juntos. Eu quero orar por você. Senhor, nós abençoamos a vida de cada aluno e cada aluna que está comprometida com a Tua Palavra, aprendendo aqui no Café com Destino, nessa série Emoções Inteligentes. Nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo ministre as emoções e os sentimentos de cada um, que eles vençam o medo, que eles vençam o sofrimento ou a ameaça de sofrimento, que toda preocupação caia por terra e que eles sejam levantados, que nenhum mal suceda ou chegue na casa deles. Dê ordem aos teus anjos a respeito de cada um. Nós declaramos, porque cremos na tua palavra, que o melhor está por vir e que nós vamos terminar bem nessa terra. Confessamos que a nossa expectativa não está aqui, mas está na eternidade. Por isso, Senhor, te pedimos, seja feita a tua vontade. Muito obrigado por essa... Sexta-feira e por cada aluno, cada aluna conectados. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nós vamos continuar ensinando a sabedoria milenar de forma inteligente, de segunda a sexta, às 7h57 da manhã no Café com Destino. Segunda tem nova série. Qual é o nome da nova série? O maior poder do mundo. Segunda-feira que vem a gente começa a série do meu livro O Maior Poder do Mundo, um livro publicado em 2018 que vai ajudar muita gente, vale muito a pena. Tá por aí o livro, né? Tá aqui, ó. O livro da série dessa semana é esse aqui, Emoções Inteligentes, e o livro da semana que vem é esse aqui, ó, O Maior Poder do Mundo. Prepara teu coração, vai ser fora do... Normal. Domingo agora, 10 horas da manhã, tem o que, Lelei? Palavra. Tem pregação, tem palavra. Todo domingo, 10 horas da manhã, tem palavra. Tá? Toda terça-feira, meio-dia, tem Brunecast no canal do Brunecast. Fique atento à nossa programação e que Deus te abençoe. Prospere tudo que você fizer. Não deixe de compartilhar essa live.
dá o like no vídeo. Se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se e fique atento à série Romanos. Nós estamos explicando o livro de Romanos na série Brunecast. Eu desejo paz e prosperidade. Até segunda-feira, às 7h57 da manhã. Acompanho o trabalho do Tiago Bruni já há 6 meses, é recente, mas o impacto que ele tem tido na minha vida tem sido extraordinário. Mirado a minha relação com Deus, mirado a minha relação com o nosso Criador. Tiago tem uma chamada e nós acreditamos que essa revelação de Deus que tem-lhe dado, nós acreditamos também vai atrair cada vez mais pessoas em toda a parte do mundo. Eu tô aprendendo muito com o Thiago Brunet e ele é muito inteligente, ele me ensina muito. Portugal tá aí ou não tá? Através do Tiago nós definimos o nosso propósito de vida como um casal e isso tem nos ajudado no nosso ministério.